Vamos lá? Boa tarde. Hoje no horário diferente, agora numa adaptação aos horários de todos, né? E de todo esse planeta que a gente está começando a trabalhar e começando a trabalhar aqui dentro. A gente vai tentar bater um papo aqui. Eu já estou vendo que ele entrou aqui agora, o Thiago. Deixa eu colocar o nome aqui e convidá-lo para poder participar aqui com a gente. Deixa eu colocar ele aqui no caminho também. Só um instantinho. Vai entrar aqui agora com a gente para poder bater um papo. Ah, olha quem está aqui. Tudo bom, Thiago? Bom dia, boa Bom tarde para dia. vocês. Boa tarde para a gente aqui, bom dia para você. Você está me ouvindo agora, Thiago? Tudo bem? Eu estou ouvindo bem, você me escuta? Escutamos bem aqui, sim. Estou escutando bem. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade para a gente poder bater papo, conversar um pouquinho sobre alguns panoramas diferentes. Queria esclarecer alguns pontos aqui nesse início, já para deixar claro. O objetivo da gente, Thiago, não é a gente ter muita gente com a gente aqui dentro de um processo ao vivo. O Perfeito. objetivo da gente é criar uma história com Uhum. base na realidade de diversos países do mundo e de diversas realidades diferentes, com opiniões de diversas pessoas, para que as escolas consigam interpretar o que acontece sob o ponto de vista delas e a partir daí trazer. Muito bom. Isso também acontece porque nós estamos respeitando muito os horários de cada um. Então, por mais que a gente converse com muitas pessoas às 11 horas da manhã, horário do Brasil, fica inviável para você, por exemplo, que está num outro horário completamente diferente. Ontem eu bati papo com o Mário, que está em Singapura, é um outro horário completamente diferente. Na Perfeito. semana que vem a gente vai bater papo com a professora da Espanha, que vai ao ar amanhã, a entrevista. Ela foi gravada anteriormente, porque eu precisei de uma pessoa para ajudar a interpretação também. Meu Perfeito. espanhol não é lá, essas coisas. E também tinha que respeitar um horário dela. Então, isso vai variando bastante de ponto a ponto. Mas o importante é que a gente escute essas mensagens diferentes e deixe disponível. A gente vai disponibilizar no canal do YouTube também, para que todos consigam consultar. Tudo certo? Muito legal sua iniciativa de compartilhar melhores práticas com relação à educação, uma forma realmente aí transformacional da sua visão, para poder a gente construir um futuro onde a gente tenha melhores seres humanos para transformar a sociedade, né? E espero que consiga ajudar de uma pequena forma. Ah, vai conseguir, eu tenho certeza sim. Acho que antes da gente começar a falar exatamente sobre isso, acho que faz sentido, se você puder contar para a gente aqui também um pouco, Thiago, há quanto tempo você está aí? Primeiro é o seguinte, você está em Vancouver, não é isso? Correto. Eu moro em Vancouver. Vancouver fica na costa oeste, né, do Canadá. Então, a cidade mais famosa americana, para quem quiser ter uma referência, é Seattle, em torno de 2 horas e meia de Vancouver. E há quanto tempo você mora aí? Eu moro aqui em Vancouver, lindos 4 anos. Os 2 primeiros anos, bastante adaptação. E do terceiro e o quarto ano, graças a Deus, eu estou podendo viver um sonho aqui. Que legal, muito bom isso, Thiago, muito bom. E eu acredito que aí dentro de Vancouver, assim como aconteceu no restante do mundo, todo mundo tinha uma vida muito programada, né? A vida das pessoas seguia mais ou menos uma mesma toada, o mesmo tipo de relógio. Sim, E as escolas também, né? Porque as escolas acabam entregando rotinas para todos, para os pais e para os alunos. E aí, de uma hora para outra, vem o Covid e exige que todos fiquem em casa. perfeito. O que aconteceu por aí? Como é que começou a funcionar esse processo por aí? Então vamos lá. O Canadá foi aí abençoado pelo estudo de caso da Itália. Inclusive tem alguns amigos que moram lá. Eu bati papo com eles e estudou também bastante o que a China fez em Wuhan para contenção, né? Quais foram as medidas que eles tomaram. Então a gente foi um pouco privilegiado nesse sentido de olhar os dados do que estava acontecendo pelo mundo para colocar um plano de ação.
A vantagem que eu vejo sobre o Canadá com relação a outros países ao redor do mundo é justamente esse sistema integrado, onde governo e empresas e escolas e comunidade atuam sobre uma mesma linha sem haver muita discussão de que esse é o melhor caminho. Então, uma vez tomada a decisão do governo, tem um estágio de desenvolvimento moral para acatar essas decisões. Então, o governo liga para as multinacionais trabalham com os seus funcionários, as comunidades, as escolas. Então, assim, de fato, a minha perspectiva sobre como o Canadá está lidando com o Covid-19, acredito que seja um dos melhores países como essa referência. Como isso impactou as escolas, eu tenho um irmão de 17 anos que mora aqui em Vancouver, ele está fazendo high school especificamente, e eu bati um papo com ele bastante para transmitir a perspectiva de como isso o impactou, né? Ele disse que a escola não tinha preparo suficiente para a EAD. Eles tinham alguns cursos online, mas como tudo migrou para o online de uma vez, acabou que ele começou a ter aulas sábados, domingos, porque eles não tinham uma grade totalmente formulada. Então ele falou, porra, agora eu estou estudando mais, as palavras dele, né? Entretanto, quando ele parou para pensar, ele falou assim, eu tenho mais flexibilidade, porque agora eu tenho mais espaço no meu dia e eu consigo, de repente, escutar música, jogar videogame, coisa de um adolescente normal, né? Falar com os amigos no Brasil que estão passando pela mesma sequência. Então, esse senso de saber o que está acontecendo criou essa curiosidade nele e mais flexibilidade. A escola, ela agiu integradamente com a cidade de Vancouver, com a província de BC e com o governo federal, no sentido de rapidamente cancelar as aulas imediatamente, né? E eles usam uma plataforma, acredito que seja parecida com o WebEx, para dar aulas online. E dessa forma, eles estão ainda numa evolução. Eles não têm todas as peças do quebra-cabeça figured out, né? Que em português seria todas encaminhadas, engatilhadas. E desde já, perdoa se meu português tiver alguma falha. Eu Por só falo favor. português com meu irmão e com minha esposa, que é a Rosane. Eu não tenho muitos contatos brasileiros, infelizmente. Então, quando você me convidou, é uma forma de eu praticar. Que legal. Mas, então, deixa eu tentar entender assim, esse caminho que está acontecendo na escola do seu irmão, né? Quer dizer, ele já tinha, então, algumas aulas online acontecendo. Vocês não moram juntos, ele mora separado, né? Ele mora em outro local. Perfeito. E imagino que a vida dele, com 17 anos, seja uma vida muito circunscrita à escola e ao estudo para ele poder se preparar para a próxima etapa da vida dele. Perfeito. O processo de educação do Canadá, eu não conheço o processo, mas ele não deve ser muito diferente entre você sair do seu high school e ingressar numa faculdade se você tiver uma boa avaliação nos exames de admissão. Sim, Deve sim. ser algo similar. Então, eu imagino que o seu irmão esteja nessa etapa hoje de se preparar para esses exames de admissão. Exato. Essa é uma boa pergunta. Aqui você não tem vestibular, como tem no Brasil. Eles pegam a média escolar que você teve no Brasil, mais a média escolar que você teve no Canadá, gera o que eles chamam de GPA. E aí, de acordo com o seu grading, você aceita ou não para determinados cursos em determinadas universidades. Gerou para ele uma ansiedade muito grande com o Covid, porque ele está acabando o high school e ele não sabe exatamente quando a universidade vai reabrir, porque está tudo parado. Então, esse é um outro ponto, né? Como você lida com o equilíbrio emocional, como você lida com o sonho das pessoas, né? Não só do brasileiro que está aqui estudando, mas do canadense mesmo, que acabou o high school e quer começar a universidade, né? Igual você falou, a vida tinha essa dinâmica normal e agora ninguém sabe, né? Mas
é uma tranquilidade saber que você tem alguns programas por trás, né, suportando isso. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo particularmente. Quem tem aluguel ou financiamento imobiliário aqui no Canadá, você financiamento imobiliário você não paga mais nesse momento. E aí no Brasil, pelo que eu entendo, continua chegando o boleto. Então, Não, isso é a única coisa que não falha aqui na entrega é o boleto, fica tranquilo. então, eu acho que o governo tem um programa chamado de Financial Relief Program, que é alívio do financeiro, né? E deixa as pessoas agora um pouco mais calmas, que a economia vai retomar, as empresas estão ajudando, as escolas não demitiram ninguém. Então, assim, você começa a trabalhar o problema focando no problema e não tendo toda a pressão que já existia. Então, para o aluno de high school, ou para o trabalhador, ou para o aluno universitário, ele está focando em realmente desenvolver esse senso de comunidade, que é importante. E eu acredito que após sair desse Covid-19, que tudo retomar, pelo que eu enxergo do meu irmão, ele vai ter um melhor senso de comunidade do que ele entrou. Então, pois é, eu ia chegar em dois pontos que você já trouxe e eu vou pegar para aprofundar. Você falou sobre o equilíbrio emocional do adolescente, principalmente nesse momento, que é um momento tão decisivo, né? Perfeito. É uma questão muito histórica a gente tentar decidir o futuro da gente quando a gente tem 17 anos. Sim. E eu sou um pouco mais velho, você também, a gente sabe que as decisões que nós tomamos aos 17 nem sempre são aquelas que a gente seguirá a vida inteira. Perfeito. Então, mas a gente deposita nesse adolescente, tradicionalmente, isso é uma questão cultural, uma decisão futura que não sabemos se ela é real. Perfeito. Mas, de fato, nesse processo de equilíbrio emocional, o que você percebe que está sendo desenvolvido de diferente aí, ou que você está gostando da sua observação, pelo seu acesso ao seu irmão, à mídia, etc., que está acontecendo dentro desse apoio a esses estudantes que estão nesse período de transição? Perfeito. Então, meu irmão disse que tem uma nova aula que eles criaram, uma nova grade, onde eles basicamente trabalham o senso de comunidade, o pertencimento do aluno com o todo, né? Entendendo que ele vai ter que ficar mais em casa, que ele não vai poder ver o amiguinho, que ele não vai poder jogar basquete ou bola, ou qualquer esporte hóquei, aqui no caso é bem famoso. E assim, fazendo eles pensarem, né? Então, eles estão usando essa oportunidade para slow down, né? Desacelerar essa ansiedade da aplicação e falar, olha, gente, a gente tem que valorizar o que a gente tinha, porque vai voltar a ter. Então, eles estão trabalhando bem tem uma aula que é como se fosse consciência humana, né? O pertencimento. E isso eu percebo que é um valor muito importante para o canadense. Desde pequeno, se você for em comunidades até um pouco menores, Vancouver não é o melhor exemplo. Eu morei em cidades menores, St. Catharines, perto de Ontário. Eu já visitei várias cidades pequenas ao redor de Vancouver. E você percebe que o canadense, desde pequeno, na escola, ele imprinta esses valores nos alunos. E eu acho que esse é o grande ganho, que no caso meu irmão Vitor, ele tá ganhando com isso. Ele está percebendo que a decisão dele impacta os outros, né? E então, com o fato de ficar em casa, permanecer em casa, ele está ajudando a, por exemplo, não transmitir, porque ele é saudável, para alguém. Então, certo. Eles usam esse momento para extrapolar discussões de como eles vão viver em sociedade, né? A decisão, o trabalho, o futuro. Então, é isso que eu estava mencionando, esse sentido de pertencimento e como integra escola, universidades, mercado de trabalho e o governo. Não é perfeito, existem pontos a melhoria, mas, de fato, eu percebo que é melhor do que o que acontece em alguns lugares do mundo. Particularmente no Brasil, eu posso dizer por ser brasileiro. Né? A gente tem... E você provavelmente passou por isso por aqui também, né? Quando era aluno.
Perfeito. Igual você disse, a gente tem um pouquinho mais de experiência, né? E mudamos de carreiras às vezes. Então, essa decisão é uma pressão gigantesca com um adolescente de 17 anos para passar no vestibular. É um processo, um funil, né? E aqui, essa visão mais holística, ela permite alta performance, na minha humilde opinião, né? Então, Certo. é um tema que talvez as escolas possam trabalhar, né? A gente fala que a gente aprende tanto na infância, né? A gente tem educação, a gente aprende os nossos valores, a gente descobre quem nós somos. Por que não criar um material onde a gente possa desenvolver os valores da pessoa, né? Porque no Brasil, pelo que eu tenho, a minha perspectiva, cada um educa de um jeito, né? Eu sou pai, eu ensino futuramente, se eu estivesse no Brasil, eu ensinaria de um jeito, o outro pai ensina de outro jeito, outro pai de outro jeito, e delegam à escola a responsabilidade de formar um cidadão. Mas, de fato, o que estamos fazendo para formar esse cidadão? Existe uma uniformidade de comportamento? Então, as empresas, elas estão contratando baseado em perfil comportamental. E aqui é mais fácil de identificar, porque o perfil é mais harmônico. Então, eu vejo... Trouxe um ponto muito interessante para a gente aqui no meio desse apoio que você está comentando, que é a oportunidade que a escola encontrou nesse momento, onde todo mundo só encontra o caos como base. A escola que encontra uma oportunidade de transformar esses jovens como é que eu posso dizer, em pessoas, em cidadãos responsáveis pela ação. E para que isso aconteça, aproveitar esse momento do distanciamento social, inserir uma nova disciplina, uma nova grade para poder discutir sobre essa responsabilidade que eles têm e discutir o papel social deles. Quer dizer, é um aproveitamento de uma oportunidade. Um outro ponto que você trouxe, isso é sensacional, para mim é um dos pontos que é uma grande lição que a gente aprende que está acontecendo aí e que pode ser trabalhado aqui de uma forma... fácil, até porque o material a ser estruturado para isso é muito simples, um professor pode liderar essa ação e não há nenhum tipo de problema para isso. Agora, você tocou num outro ponto também muito importante, que foi o ponto da liberdade que o Vitor, seu irmão, está tendo dentro desse processo, né? Ele está se sentindo um pouco mais livre de escolha de tempo e etc. Mas a gente sabe que o processo educacional e depois o processo de trabalho também, independente se a gente trabalha em casa ou não, né, ele vive de rotinas, né? Nós precisamos de rotinas para isso. Você tem notícia se aconteceu algum tipo de sugestão de rotina de trabalho, de rotina de ação para eles, ou um encadeamento de entrega de atividades e de trabalhos para que se estimule uma rotina de ação? Isso é algo que ele sentiu falta. Ele não tem conseguido trabalhar bem a conexão das matérias, esse encadeamento é um ponto a melhorar. Então, acredito que seja devido à pressão de tudo ter migrado online de uma vez. Ele e outros colegas, eu perguntei como seus outros colegas se sentem. Estão um pouco perdidos nesse novo mundo. Perguntei para ele, quando voltar, você acredita que um hibridismo, né, entre o EAD e o presencial é uma coisa que vai agregar valor para você? Ele disse que sim. Ele prefere ainda, particularmente na visão dele, aula presenciais, mas ele vê valor de trabalhos em grupo, muitos trabalhos em grupo agora online, por conferências, usando aplicativos, né, como GoToMeeting, Zoom e outros. Então, assim, ele percebeu um ganho de agilidade, né? Ele anda de ônibus, né? Ele não tem carro, ele é um adolescente, e às vezes pegava um ônibus aqui 1 hora para chegar no lugar, o outro coleguinha também. Então, essa agilidade, essa flexibilidade, essa geração, ela domina essas ferramentas tecnológicas rápido. Então, é mais um preparo da escola para concatenar todas essas rodas e como o material pode fluir melhor. Então, acredito que nenhuma escola estava preparada. Não sei, talvez tenha alguma alta performance aí.
Mas o padrão é que não, né? O padrão eu concordo com você. E aí eu acho que fica uma pergunta para você que para você circular um pouco dentro do tema que você trabalha, Thiago. Você tem uma conexão muito forte nesse processo de conexão entre pessoas e mundo do trabalho, mundo de indústria e assim vai, né? O que você acredita, e eu estou perguntando isso porque você vive imerso numa sociedade diferente do que a gente está aqui, né? O que você acredita que fica positivo da saída da escola ou dessas ações que as escolas estão fazendo, ou dessa reação que você está percebendo dentro desses jovens? O que fica de positivo para o mercado de trabalho posterior? O que você acha que as empresas também vão entender como positivo dentro dessas ações de trabalho, empresas e universidades? Perfeito. Eu sou uma pessoa que veio do background industrial, né, manufatura. Eu tenho uma apresentação chamada Elementos de Alta Performance, onde desde pequeno eu era apaixonado, eu via os shows aéreos no Brasil, as aeronaves da Embraer voando. Meu pai me carregava, eu olhava com a mão para cima assim, e via os aviões voando e falava, deve ser difícil fabricar isso, mas o que me intrigava não eram os aviões, eram as pessoas, porque eles voam tão perto e não batem, né? E não tem nenhum acidente. Então, como causar alta performance? Como a alta performance pode ser quebrada de uma forma a ser simplificada e que mais pessoas possam beneficiar sobre isso? Então, a causa raiz é a moral. Tem um PhD alemão chamado Lawrence Kober, que identificou que apenas 8% das organizações no mundo têm fortes valores morais e culturais desenvolvidos. E isso foi um grande motivador de eu mudar para o Canadá. O Canadá trabalha bem esse conceito de sociedade, humanidade e integração com as empresas. Então, existe um framework que chama linha de Losada, que foi aplicado na fabricação de aço nos Estados Unidos, a USS Steel. Ela é aplicada parcialmente também na Embraer, na Nestlé, na Toyota. E segue uma série de conceitos que, na verdade, a escola pratica sem ter uma ciência por trás, né? E deve ser reforçado justamente essa integração da positividade, o falar sobre nós e não focar tanto no eu. Então, são três elementos para simplificar. A positividade, olhar a solução e não o problema, falar sobre nós e um pouco menos sobre o eu. E o terceiro ponto importante é como nós nos integramos nessa parte do todo, né? Então, esse tipo de pensamento, ele só aumenta, porque você começa a sentir pertencimento, você começa a sentir que os seus valores fazem parte daquela empresa que você quer trabalhar no futuro. E, felizmente, empresas que vão sobreviver lá na frente vão trabalhar cultura organizacional de uma forma mais profissional, né? Não vai ser só mais um teste de personalidade. Você acha que esses conceitos que você comentou, os três conceitos básicos, eles passaram a ser mais trabalhados nesse momento de afastamento social pelas escolas? Eu acho que está acontecendo nesse momento que nós falamos. Eu participei de uma conferência, duas conferências com 4 CEOs de grandes empresas. Eles têm em torno de 100 mil funcionários e eles falaram 2 temas que eles estão focando. O primeiro é e-com, como fazer vendas online. E o segundo tema é cultura organizacional. Então, se as empresas estão empurrando cultura organizacional como uma prioridade nos projetos deles, isso só me diz que a escola deve reforçar esses valores culturais, socioculturais, de como desenvolver o ser humano. E por que não, como aqui acontece no Canadá, ter uma aproximação entre a escola e indústrias que querem realmente trabalhar isso sério, porque são futuros talentos que eles podem formar, né? E isso melhora essa integração entre a sociedade. Eu vi ações bonitas no Brasil, eu vi o Grupo Gerdau trabalhando com a Ambev para a construção de hospitais. Então, assim, a instituição privada se lançou a mão para ajudar a comunidade brasileira, o Brasil. Tem outros exemplos também, mas esse é o que vem na minha cabeça, para o meu background. Eu trabalhei dentro do Grupo Gerdau há muitos anos. E eu acredito que a escola ela pode, sim,
trabalhar melhor esses conceitos de uma forma simples, mas aproximar empresas também, entender, estudar as empresas, o que eles valorizam. Porque nossos alunos vão se formar e vão para o mercado de trabalho. Por que não ter essa integração melhor, né? De uma forma melhor? Mas eu acho que a lição, eu vou tentar resumir aqui mais ou menos, mas eu acho que a lição que fica dentro dessa história é que as grandes empresas, bom, em primeiro lugar, uma consideração minha, tá? Uma consideração particular. Eu acho que as grandes empresas, elas sempre serviram e servirão para a gente como uma espécie de farol, aquele que ilumina o caminho, um caminho de, como é que eu posso ser claro nisso? É um caminho de sucesso que está sempre associado, e dentro dessas maiores empresas, associados entre um casamento muito claro entre processos, pessoas e qualidade de produto entregue, né? Uhum. E o que a gente veio incluindo nos últimos anos dentro das grandes empresas foi o elemento pessoas. Quando a gente traduz isso para empresas de menor porte, empresas pequenas, pequenos comércios locais, restaurantes, ou o que quer que seja, nós também paramos para pensar sobre isso, que o tempero da mão da cozinheira daquele restaurante que a gente almoça todos os dias, aquele atendimento diferenciado de uma loja menor que a gente vai, é o elemento pessoa que está por trás e que sustenta aquele negócio, que é o mesmo elemento pessoa dentro do mesmo conceito traduzido para uma empresa de grande porte. Por isso que ele acaba funcionando como um farol, né? E o que eu estou entendendo como uma grande lição que você está contando para a gente é a forma, principalmente a forma como o que as escolas daí, e aí sobre o exemplo que você trouxe do seu irmão, entenderam dentro desse momento uma oportunidade de se reforçar um processo de trabalho como esse, ao trazer para dentro da escola e aproveitando esse momento alguns elementos de trabalho em grupo, de observação de responsabilidade social, de responsabilidade desse adolescente, que muitas pessoas tratam o adolescente como aquele que quer somente a baderna e na prática não é, né? E como ele pode ser responsabilizado e trazer como ponto positivo para isso. Eu acho que essa é uma lição muito legal que você deixa para a gente aqui, Thiago. Muito bom, cara. Se eu conseguir transmitir um conceito, já tá bom. É difícil para ser sincero, todos esses conceitos para mim estão agora em inglês, e nesse momento eu estou falando com você, infelizmente eu estou traduzindo do inglês para o português, porque eu não construí mais nada da minha carreira fazem 4 anos em material em português, então é um pouquinho difícil, mas se ficou alguma coisa de valor, eu fico... O que é importante é o que nasce do coração, e o que nasce do coração nasceu com a gente. Exatamente, tá perfeito. Eu falo que a gente tem... São três virtudes, é um conceito grego, ethos, logos e pathos. Logos é a nossa mente, né? É a nossa parte lógica. O ethos é a nossa credibilidade, você é uma pessoa de credibilidade, seu projeto só visa o bem, só visa querer ajudar as pessoas. E o pathos é o que vem do coração, né? Então essa mensagem que eu estou compartilhando, ela visa o bem, visa tentar ajudar, né? Então, não foi a melhor forma possível, mas eu tentei. Não, tentou e conseguiu, deu um aprendizado sensacional. Quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente, Thiago. A gente vai deixar esse vídeo disponível, ele fica aqui 24 horas no Instagram mesmo, sabe, no Stories, depois a gente migra ele para um canal do YouTube. Eu venho avisando o pessoal que a gente vai dizer que o canal, a gente está esperando a gente completar esse processo, essa coleção. A gente termina, Thiago, esse bate-papo no dia 30 de abril, a gente faz o último bate-papo. Temos alguns circuitos para passar também. Amanhã a gente transmite uma entrevista que foi feita com uma professora da Espanha. Legal. Na semana que vem a gente vai para Kuala Lumpur. Vamos entender lá em Kuala Lumpur qual é a realidade de lá. Que é bem diferente da Malásia. Depois a gente faz um bate-papo, retorna para a Inglaterra, faz um bate-papo de dentro de Londres, para a gente poder entender o que está acontecendo dentro do centro nervoso lá, em termos de educação. A gente está tentando confirmar uma entrevista nos Estados Unidos também, porque os Estados Unidos está sofrendo bastante, o processo de educação de lá também está sofrendo. A gente volta para o Brasil para poder conversar com uma diretora de escola e a gente finaliza com um ponto que a gente acredita ser muito importante, é conversar com uma criança, um aluno, para que ela fale para a gente o que ela está sentindo também dentro desse momento. Então, e aí no dia 30 de abril a gente fecha esse processo. Eu estou muito feliz de você ter participado com a gente e ter deixado essa sua mensagem